Em uma manhã de segunda-feira comum em Genebra, doutora Helena Vasquez ajustou seus óculos enquanto analisava os dados que chegavam de todas as partes do mundo em seu escritório na Organização Mundial da Saúde. Como epidemiologista sênior, ela estava acostumada a padrões preocupantes, mas o que via em sua tela a deixava inquieta de uma forma diferente. Mais um surto na África subsaariana, murmurou, marcando pontos vermelhos no mapa digital. E agora relatórios similares na Ásia Central. Do outro lado do mundo, em Nova York, Marcus Chen terminava de editar sua reportagem sobre a crescente crise alimentar global. Como jornalista investigativo da Reuters, ele havia passado os últimos meses documentando como a fome estava se espalhando silenciosamente por regiões que antes eram autossuficientes. As secas prolongadas, as inundações inesperadas e os conflitos armados estavam criando uma tempestade perfeita. Enquanto isso, em uma base militar secreta nos arredores de Washington, General Patricia Morrison estudava relatórios de inteligência que chegavam de dezenas de países. Os conflitos não declarados estavam se multiplicando. Pequenas guerras civis explodiam como fagulhas em um campo seco, e as tensões entre superpotências atingiam níveis não vistos desde a Guerra Fria. E em Londres, o economista Dr. James Blackwood observava os gráficos que mostravam a maior desigualdade econômica da história moderna. Bilionários acumulavam riquezas inimagináveis, enquanto milhões perdiam seus empregos para a automação, e as mudanças climáticas devastavam comunidades inteiras. Esses 4 profissionais nunca se conheceram pessoalmente, mas seus caminhos estavam prestes a se cruzar de uma maneira extraordinária. O primeiro cavaleiro, a conquista silenciosa. Doutora Helena foi a primeira a perceber o padrão. Não eram apenas surtos isolados de doenças, havia algo mais sistemático acontecendo. Regimes autoritários ao redor do mundo estavam usando crises de saúde como pretexto para consolidar poder, restringir liberdades e expandir sua influência. É como se alguém estivesse cavalgando um cavalo branco, ela comentou com sua assistente, lembrando-se vagamente das escrituras que sua avó costumava ler. Conquista disfarçada de salvação. Ela documentou como governos estavam usando tecnologia de rastreamento de doenças para monitorar cidadãos, como medidas emergenciais se tornavam permanentes e como a informação estava sendo manipulada para criar medo e dependência. O primeiro cavaleiro não carregava uma espada visível. Sua arma era mais sutil, o controle através do medo. Em reuniões internacionais, Helena observava como líderes mundiais falavam de nova ordem e grandes reinicializações, sempre prometendo soluções que exigiam mais poder centralizado. O cavalo branco galopava suavemente pelas nações, deixando atrás de si não devastação óbvia, mas uma rede invisível de controle. O segundo cavaleiro. A Guerra de Mil Faces. General Morrison havia servido em conflitos ao redor do mundo, mas nunca tinha visto algo assim. Não era uma guerra mundial no sentido tradicional. Era algo mais fragmentado e talvez por isso mais perigoso. É o cavalo vermelho, ela disse para si mesma numa noite insone, lembrando-se das histórias bíblicas que seu pai militar contava. A paz foi retirada da terra. Pequenos conflitos eclodiam simultaneamente. Guerras civis na África, tensões territoriais na Ásia, conflitos por recursos na América Latina. Mas havia mais. Guerra cibernética silenciosa, destruindo infraestruturas. Guerra econômica travada através de sanções e manipulação de mercados. Guerra informacional, espalhando ódio e divisão. Nas ruas das grandes cidades, ela via outro tipo de batalha. Vizinhos contra vizinhos, famílias divididas por ideologias políticas, comunidades se fragmentando ao longo de linhas de raça, religião e classe social.
O segundo cavaleiro não precisava de exércitos tradicionais. Ele armava os próprios cidadãos, uns contra os outros. Morrison compilou relatórios secretos mostrando como a violência estava se normalizando, como o diálogo civilizado estava morrendo e como antigas alianças se desfaziam. O cavalo vermelho galopava através das nações, deixando em seu rastro não apenas sangue, mas a destruição da própria ideia de sociedade pacífica. O terceiro cavaleiro. A fome dourada. Marcus Chen tinha viajado para mais de 50 países nos últimos 2 anos, documentando uma realidade que os noticiários principais evitavam. A fome estava voltando, mas de uma forma moderna e complexa. É o cavalo preto, ele escreveu em seu diário de campo, lembrando-se das imagens apocalípticas que estudara na faculdade de jornalismo. Uma medida de trigo por 1 denário. Não era apenas a falta de comida, era a financeirização da comida. Fundos de investimento compravam terras agrícolas, especuladores manipulavam preços de commodities e tecnologias patenteadas controlavam sementes. A comida existia, mas estava se tornando um luxo. Marcos documentou fazendeiros que não podiam plantar porque não possuíam as sementes certas. Comunidades pesqueiras expulsas por acordos comerciais internacionais e pequenos comerciantes locais destruídos por cadeias globais de fornecimento. O terceiro cavaleiro carregava uma balança, pesando cuidadosamente quem teria acesso à subsistência básica. Em suas reportagens, ele mostrou como a economia verde frequentemente significava expulsar comunidades tradicionais de suas terras. Como ajuda alimentar internacional criava dependência em vez de resolver problemas. E como organismos geneticamente modificados prometiam soluções, mas entregavam controle corporativo. O cavalo preto galopava através de campos férteis que se tornavam estéreis não por desastres naturais, mas por decisões econômicas tomadas em salas de reunião a milhares de quilômetros de distância. O quarto cavaleiro. A morte pálida. Dr. James Blackwood observava os números com um horror crescente. A desigualdade econômica não era apenas uma estatística, estava literalmente matando pessoas. Não através de violência direta, mas através do que ele chamava de morte sistemática. É o cavalo pálido, ele murmurou, calculando quantas pessoas morreriam prematuramente devido à pobreza, falta de cuidados médicos, desesperança e desespero. E a morte o segue. Seus estudos mostraram como sistemas de saúde privatizados deixavam os pobres morrerem de doenças tratáveis, como mudanças climáticas afetavam desproporcionalmente os mais vulneráveis, e como o estresse da instabilidade econômica estava causando epidemias de pessoas tirando a vida, vício e violência doméstica. Blackwood documentou como algoritmos de inteligência artificial estavam sendo usados para decidir quem recebia empréstimos, cuidados médicos e até mesmo liberdade condicional, criando um sistema onde a morte prematura era programada estatisticamente para certas populações. O quarto cavaleiro era o mais insidioso. Ele não vinha com trombetas e fanfarras, mas com formulários negados, medicamentos caros demais e a lenta erosão da esperança. O cavalo pálido galopava silenciosamente através de comunidades abandonadas, deixando atrás de si não apenas corpos, mas almas mortas em vida. A convergência. Foi durante uma conferência internacional sobre crises globais que os 4 se conheceram. Helena estava apresentando dados sobre pandemias emergentes, Morrison falava sobre instabilidade geopolítica, Marcus mostrava sua documentação sobre insegurança alimentar, e Blackwood expunha as conexões entre desigualdade econômica e mortalidade. Vocês percebem o que estamos descrevendo? Perguntou Helena durante um intervalo, seus olhos brilhando com um reconhecimento sombrio.
Os 4 cavaleiros, respondeu Morrison imediatamente. Conquista, guerra, fome e morte. Todos cavalgando simultaneamente. Mas não são forças sobrenaturais, acrescentou Marcos. São sistemas humanos que criamos ou permitimos que fossem criados. O despertar. Nos meses que se seguiram, os 4 começaram a trabalhar juntos, compartilhando dados e perspectivas. Eles descobriram que os cavaleiros não eram entidades separadas, mas aspectos interconectados de um sistema global que havia perdido seu rumo moral. Helena mostrou como crises de saúde eram manipuladas para justificar controle autoritário. Morrison revelou como conflitos eram alimentados por interesses econômicos. Marcus documentou como a comida era usada como arma de controle. Blackwood provou como a desigualdade econômica acelerava todos os outros problemas. Eles começaram a publicar seus achados juntos, mostrando como os 4 cavaleiros modernos eram sintomas de sistemas que poderiam ser mudados. Comunidades ao redor do mundo começaram a se organizar, criando redes de apoio mútuo, sistemas alimentares locais, economias cooperativas e formas de governança mais participativas. O novo amanhecer, a história dos 4 cavaleiros, eles perceberam, não terminava necessariamente em apocalipse. Era, na verdade, um chamado para despertar, uma última chance para a humanidade escolher um caminho diferente. Talvez, disse Marcos em sua reportagem final sobre o projeto, os cavaleiros cavalguem para nos lembrar de que ainda há tempo para desmontar e escolher caminhar juntos, como seres humanos, em direção a um futuro que honre a vida em vez de destruí-la. E em laboratórios, redações bases, militares e universidades ao redor do mundo, outras pessoas começaram a ver os padrões, a fazer conexões. Os cavaleiros ainda cavalgavam, mas agora havia quem os enfrentasse, não com armas, mas com a força mais poderosa de todas, seres humanos unidos pela determinação de criar um mundo melhor. Mas deixe-me fazer uma pergunta que nos obriga a olhar para a realidade de frente. Vivendo no século XXI, com toda a tecnologia de vigilância, algoritmos que moldam nossas percepções, corporações que controlam informação e recursos, e sistemas políticos aparentemente blindados contra mudanças reais, você acredita que ainda é genuinamente possível ir contra o sistema? Ou ele já está tão aparelhado e sofisticado que qualquer resistência é apenas uma ilusão de liberdade que nos é permitida para manter a sensação de que temos escolha? Quando protestamos nas ruas, nossas faces são reconhecidas por câmeras com inteligência artificial. Quando nos organizamos online, nossos dados são coletados e analisados. Quando votamos, frequentemente escolhemos entre candidatos pré-selecionados por elites econômicas. Quando tentamos alternativas econômicas, esbarramos em regulamentações que protegem monopólios estabelecidos. Então, honestamente, somos realmente capazes de mudança sistêmica ou estamos vivendo dentro de uma matrix tão bem construída que até nossa rebelião faz parte do script? A resposta que você der a essa pergunta pode revelar mais sobre nosso futuro do que qualquer profecia apocalíptica jamais poderia.